Boa tarde, meu bom Luiz, querida Tainara, caros ouvintes, boa tarde. Valdirando no vácuo. No último domingo, os partidos fizeram suas convenções, como manda a lei, para definir seus candidatos às eleições de outubro, tanto a prefeito como a vereador. Em Livramento, uma surpresa esperada, o Dr. Valdirando Alves não será mais candidato a prefeito. Seu estoicismo foi vencido. Foi o que eu ouvi de uma fonte fidelíssima do partido. Ele anunciou ser candidato, ou tinha anunciado ser candidato pelo PT. Mas o que se viu depois foi a cúpula do partido apoiar o grupo do prefeito. Inclusive o governador do estado e a própria Federação Brasil Esperança, que reúne PT, PCdoB e PV. E o grupo, como um todo, deixou o médico no vácuo, falando sozinho. Ou ele apenas fecha as cortinas de um espetáculo triste em que ele talvez tivesse protagonizado, sem querer, em cenas que vê-se agora que foram forjadas, perto da indignidade na minha avaliação. Mas, tudo bem, em política, em partido político, isso é considerado normal. Ficam só dois na disputa. Sem o doutor Valdirando na corrida pelo cargo de prefeito de Livramento, só restaram os outros dois. Eram três. Ficaram Paulo Azevedo, da oposição, e Joanina Sampaio, da situação. Pelo menos até o prazo final para o registro de candidatura será assim. Esse prazo termina no dia 15/8. Até lá, muita coisa ainda pode acontecer. E, na minha avaliação, o cenário em Livramento piora. Entra definitivamente naquele modo escolha o menos ruim, como se costuma dizer. E isso, a essa altura dos tempos, é muito triste. Nos perfis dos pretendentes restantes, há um ex-prefeito que ficou a dever muito em sua gestão de 4 anos. E uma vice que não teve a oportunidade de se testar, a ponto de dizer que vice não serve para nada. Nesse particular, ela fica em aparente desvantagem. Claro, há uma diferença muito grande entre ter sido prefeito, que atuou, de alguma forma, administrou o município, e ter sido uma vice que não serviu para nada, como ela mesma afirma. Mas essa desvantagem, eu falo aparente, né? Mas é compensada com o intenso uso da máquina administrativa a seu favor. É muito dinheiro, dinheiro público, que está sendo investido na sua candidatura. Depois de ignorá-la por quase 8 anos, o prefeito, sem opção, ele resolve investir tudo nela. Era como se ela fosse o que lhe restou de melhor, num cínico teatro mambembe. Ele nunca a considerou digna de representá-lo, nem por um dia. E agora a quer como prefeito. Quando ele precisava, ele indicava o controlador geral para representá-lo, o que era absolutamente ilegal, claro, mas nunca ela. Se não confiava nela para ser substituta, agora confia para ser a sucessora. A primeira coisa que ela vai fazer, se eleita, vai ser o quê? Dar um pontapé no traseiro dele, já que ele não vai poder mandar nela, uma vez sentada lá na cadeira de prefeita. Se for o caso, né? E é um quadro, né,
que deixa os cabelos em pé, né? E eu temo por uma hecatombe político-administrativa em nossa Livramento. Mais 600 mil reais em festas. E toma-lhe festas, pagas, claro, com o dinheiro público. O prefeito acaba de anunciar, no Diário Oficial, a contratação de mais 2 shows musicais que, como ele diz, é para comemorar a festa da padroeira, como se isso fizesse parte do louvor à santa. Ele mistura o profano com o religioso. O valor das 2 contratações, 260 mil reais. E é para bancar tantas festas eleitoreiras que o prefeito anunciou também a abertura de um crédito suplementar de mais de 600 mil reais, que na verdade eu chamo de desvio orçamentário. Crédito suplementar é quando o gestor tira dinheiro de uma área e bota na outra. Ou seja, ele faz o que quer com o orçamento. Para isso ele tem a autorização da Câmara Municipal através de lei. Ele pode fazer isso em até 80% do total do orçamento. É uma coisa absurda. O próprio Tribunal de Contas dos municípios já registrou esse absurdo, mas continua. E é muito dinheiro jogado fora, né? No ano todo, o total do ano, estima-se que já passam de 3 milhões de reais. Ou seja, é esse dinheiro que eu digo, é muito dinheiro jogado fora em um município com os serviços públicos de saúde e de educação tão ruins. E, por último, vamos lembrar hoje o relato do evangelista Mateus sobre uma das falas mais fortes de Jesus. Disse o Messias aos seus discípulos: a vinda do Filho do Homem será como no tempo de Noé. E lembrou que, naqueles dias de Noé, antes do dilúvio, todos comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Os que comiam e bebiam nada perceberam, até que veio o dilúvio e levou todo mundo. E o Messias alertou que assim será também na vinda do Filho do Homem. Mas o evangelista não dá detalhes, não esclarece como seria essa nova vinda de Cristo. Porém, muitas pessoas acreditam que haverá uma segunda vinda sua a esse mundo. E defendem com veemência isso. No entanto, essa pode não ser a melhor interpretação do texto de Mateus. O principal da mensagem, que é o que interessa, acaba sendo deixado de lado. Na verdade, o alerta era para a necessidade urgente das pessoas daquele tempo, daquela época, pensarem mais em Deus, pensarem mais na vida espiritual, ao invés da dedicação total que tinham para com a vida mundana, a vida material. Estavam todos muito apegados à vida mundana, comendo, bebendo, esbaldando-se no prazer material, esquecendo-se de que vieram de Deus. Isso foi há mais de 2000 anos. Será que haveria alguma diferença em relação ao mundo de hoje? Em relação à nossa cidade, por exemplo? Será que estamos alertas?
Então siga o alerta retransmitido por Mateus, o alerta de Cristo, que disse: ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que sua casa fosse arrombada. E é bom a gente pensar, quantas barcas de Noé já passaram por nós e não vimos? Quantos clamores e alertas já ecoaram diante de nós e não ouvimos? Quantos de nós já morreram, servindo-nos de alerta de que um dia também morreremos e nem ligamos? Ainda assim, Deus não nos abandona e sempre espera o dia em que nossa consciência vai se despertar. Pensem nisso. E é o que trouxemos para hoje. Tenham sempre bom ânimo.